Boa noite a todas e todos que nos assistem nesse canal. Hoje é um prazer muito grande tê-los aqui. Na verdade, hoje nós temos uma situação um pouco peculiar dentro do ritmo e dos modelos de cursos e aulas e eventos que a Escola Superior do Ministério Público tem oferecido, né? Hoje nós temos o início de uma etapa da nossa especialização em direitos difusos e coletivos da Escola Superior. Nós estamos na 14ª edição da nossa especialização já, né, que é um dos grandes carros-chefes e sucessos aqui da nossa Escola Superior. E hoje nós oferecemos essa aula ao público, justamente por conta de ser uma aula inaugural de um novo módulo, né, um módulo que mistura a especialização e uma extensão em inquérito civil e ação civil pública, de forma que nós entendemos mostrar, né, um pouco do nosso trabalho para o público externo, um pouco do nosso trabalho que é feito em grandes modalidades de aperfeiçoamento acadêmico, né, especialização e extensão, e nada melhor, né, do que hoje ter alguém, né, que esteve presente e contribuiu para o nascimento desse novo sistema, né, da ação civil pública, do inquérito civil, da defesa e proteção dos interesses difusos e coletivos no Brasil, né? Então, essa aula oferecida com a presença do nosso querido membro do Ministério Público, sempre Dr. Hugo Nigo Mazzilli, é uma grande oportunidade de tratarmos e mostrarmos, né, a origem, a evolução e como esses conceitos eles surgiram, e mostrar um pouco do que é tratado nos nossos cursos regulares de especialização. Não vou me alongar muito, até por conta aí que o importante mesmo aqui é a nossa aula, né, a presença do Dr. Hugo aqui, que para a gente sempre é um prazer. Hoje, né, então, como eu disse, a abertura do módulo de ação civil pública e inquérito civil, do 14º curso de especialização de interesses difusos e coletivos, e também da nossa extensão com o mesmo tema. O tema a ser tratado hoje é justamente da evolução histórica da ação civil pública, perspectivas e peculiaridades, princípios gerais do processo coletivo, e, como eu disse, ninguém melhor do que o professor Hugo Nigo Mazzilli, que é o nosso professor emérito da Escola Superior do Ministério Público, né, a quem o nosso diretor Paulo Sérgio Oliveira Costa sempre agradece a presença. É uma presença que é marcante e sempre importante aqui para a gente da nossa escola. Ele é professor do curso de especialização já há bastante tempo, né, doutor Hugo, que são oferecidos pela nossa escola. Ele integrou o MP, SP por 3 décadas, né, onde atingiu o ápice da carreira após promoção por merecimento, o ápice da carreira por Procuradoria de Justiça, e aposentou-se em 1988. Ele participou justamente da elaboração de diversos projetos de lei, né, e aqui ninguém melhor que ele para traçar essa evolução histórica e para falar do que está por trás de todo esse sistema que nós temos hoje de proteção de interesses difusos e coletivos. Ele integrou também bancas de concurso em 2 ministérios públicos, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro. Ele publicou 16 livros, um deles com 32 edições, né, desnecessário dizer aqui, né, quem quer estudar esse tema dos interesses difusos e coletivos, inquérito civil, ação civil pública, Dr. Hugo, os livros do Dr. Hugo são referências obrigatórias, e além, né, de autor de centenas de artigos jurídicos publicados, muitos deles em revistas que os senhores podem consultar. Eu mesmo, quando tive oportunidade de fazer o meu mestrado, trabalhei um pouco nessa área e precisava ter uma referência histórica. O site do Dr. Hugo também é super interessante, né? Fica aí a dica para vocês, além dos artigos publicados em revistas científicas e os livros já mencionados. Eu agradeço a presença de todas e todos, e já de imediato passo a palavra ao professor Hugo, e a quem novamente agradeço a presença e a disponibilidade para nos brindar com essa brilhante aula que vai certamente se seguir. Quero, inicialmente, agradecer as palavras generosas que me foram dirigidas pelo Dr. José Roberto Fumac Júnior, digno promotor de justiça, assessor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo,
quero homenagear o nosso diretor, Dr. Paulo Sérgio Oliveira e Costa, e, especialmente, por meio da assessora Silvana Marli Renda dos Santos, homenagear todos os funcionários da Escola Superior do Ministério Público. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui numa aula magna de abertura deste curso e quero homenagear as senhoras e os senhores que estão nos dando a honra de frequentar este curso. Eu preparei aqui uma exposição que vou compartilhar com os senhores. Acredito que já esteja sendo visualizada. Muito bem. Eu vou inaugurar este módulo do 14º curso de especialização em interesses difusos e coletivos e falarei aqui hoje aos senhores, especialmente sobre as origens, como surgiu a tutela coletiva no direito brasileiro. Vou acompanhar a sua evolução histórica para ver como ela está hoje, como ela chegou até o momento atual. Vou apontar as ditas peculiaridades do processo coletivo, os princípios gerais do processo coletivo e vou fazer uma análise final sobre as atuais perspectivas da ação civil pública no direito atual. Este material, esta apresentação, eu já encaminhei à Escola Superior do Ministério Público para disponibilizar aos senhores alunos. E também ela está disponível no meu próprio site. O meu site é basile.com.br. Logo na página de abertura, os senhores encontrarão um link para notas breves. Lá, os senhores encontrarão este material para download. Eu também tomaria a liberdade de sugerir aos senhores que queiram um aprofundamento nesta matéria. Eu tenho 3 livros específicos sobre o assunto. Um sobre o inquérito civil, onde eu abordo as investigações do Ministério Público, tanto na área civil quanto penal, os compromissos de ajustamento, as audiências públicas feitas pela instituição. Também tenho um livro sobre a tutela dos interesses difusos coletivos. É um livro sintético, objetivo, onde os princípios fundamentais, os pontos básicos da tutela coletiva estão examinados. E para quem precise de um aprofundamento, de uma análise mais completa da defesa dos interesses difusos, da defesa dos interesses coletivos, da defesa dos interesses individuais homogêneos em juízo, eu tenho um livro que aborda isso de uma maneira mais sistemática e mais completa. Também, como o doutor Fumac teve a gentileza de mencionar, no meu site eu também disponibilizo a todos meus artigos e aulas que eu já proferi sobre esse assunto e outros ligados à tutela coletiva, de maneira que os senhores podem encontrar lá também material interessante para desenvolvimento, para pesquisa e estudos. Neste tópico, os senhores encontrarão no meu site, no link artigos. Lá há o material didático correspondente a inúmeras palestras, áudios, vídeos também sobre a tutela coletiva. Muito bem. As perguntas que os alunos da Escola Superior do Ministério Público desejam me encaminhar, elas poderão ser feitas por áudio. Os senhores acionam a mãozinha na apresentação, os senhores poderão fazer a pergunta e eu as responderei. Sugiro que as perguntas sejam feitas ao final da exposição, para que a exposição possa fluir mais rapidamente, e aí a gente esclarece, ao final, as perguntas, dúvidas ou objeções que possam surgir. Fiquem à vontade para formulá-las, porque as perguntas, muitas vezes, são até a parte mais interessante da exposição. Muito bem, então vamos começar a nossa abordagem. Eu começarei por um aspecto conceitual. Já que nós vamos falar sobre ação civil pública, o que é ação civil pública? Eu quero dizer aos senhores que o conceito de ação civil pública mudou. Antes de 1985, que foi a Lei da Ação Civil Pública, se os senhores pegassem algum livro de doutrina, tanto nacional quanto estrangeira, os senhores iam ver que a ação civil pública era um conceito baseado na legitimação ativa, ou seja, era a ação na área civil
movida pelo Ministério Público. Exemplo, ação de nulidade de casamento, naqueles casos de impedimentos absolutos, ação de destituição de pátrio-poder, ação de nulidade de ato jurídico, eram ações civis públicas, civis pelo objeto, públicas pela titularidade ativa. O Ministério Público, como órgão do Estado, provocava a jurisdição para dizer se aquele casamento era ou não nulo, se aquele tutor, aquele pai, deveria ou não perder o pátrio-poder, se aquele ato devia ser reconhecido nulo ou não. Isso era ação civil pública. Acontece que, depois da Lei 7.347, de 1985, a ação civil pública passou a ter um conceito mais amplo. Ela não deixa de incluir a ação de nulidade de casamento, a ação de destituição de pátrio-poder, etc., ou do poder familiar, hoje, mas esta ação, hoje a ação civil pública tem um conceito mais amplo, porque ela se define mais pela legitimação ativa e pelo objeto transindividual da tutela buscada. Isso significa o seguinte: hoje a ação civil pública é uma espécie de ação coletiva, baseada na Lei 7.347 de 85. E nela, hoje, existem vários colegitimados ativos, não é mais só o Ministério Público. Pelo contrário, a Constituição de 88, no artigo 129, parágrafo 1º, proibiu que o Ministério Público, na área civil, tivesse legitimação exclusiva para ações civis. Ele tem legitimação privativa na área penal, na ação penal pública, mas na área civil, não. Então, hoje, a ação civil pública é compartilhada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, órgãos públicos com ou sem personalidade jurídica, autarquias, fundações e até mesmo por entidades da vida civil, como uma associação. Estes são os legitimados ativos que podem pedir em juízo uma tutela em benefício de grupos, classes ou categorias de lesados. E qual é o objeto da ação civil pública? É exatamente a defesa desses interesses de grupos, que são interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, que nós vamos ver o que são. Mas, se eu expliquei o que é ação civil pública, falta explicar o que é ação coletiva, porque a ação civil pública é uma espécie de ação coletiva. O Código de Defesa do Consumidor não usa a expressão ação civil pública. Ele usa ação coletiva. Por quê? Porque como ele buscou mais um conceito doutrinário, ele fez uma ponte com a situação atual com a doutrina de antigamente. Ou seja, como não é só o Ministério Público que propõe a tutela em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, não é só uma ação civil pública, até porque os legitimados ativos não são só órgãos do Estado. Uma associação civil não é órgão do Estado e ela pode entrar com ação. Então, o Código do Consumidor chamou essas ações de ações coletivas. Por quê? Porque são ações para defesa de grupos, classes ou categorias de pessoas. Elas são ações coletivas pelo objeto. Qual é o objeto? A tutela dos grupos, a tutela de interesses difusos, de coletivos, individuais homogêneos. E ela pode ser ajuizada por vários colegitimados ativos, não só o Estado, como por seus órgãos, o Ministério Público, a própria União, os Estados-membros, etc., mas também até por entidades civis das quais o Estado não tem, nas quais o Estado não tem participação. Então, hoje, a ação coletiva é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor nos artigos 91 e seguintes. Eu gostaria de dizer, na abertura dessa minha exposição, que a tutela coletiva tem peculiaridades, tanto no campo teórico quanto no campo prático. Peculiaridades que a distinguem de outras ações, outras buscas de tutela jurisdicional. Eu sei que nas faculdades, hoje, os alunos já recebem linhas gerais na graduação sobre a tutela coletiva. Entretanto, a tutela coletiva é exigida em mais profundidade desde os concursos de ingresso em algumas instituições, especialmente o Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado,
defensorias públicas que trabalham diretamente, diariamente com essas ações, mas elas também, essas ações, elas têm importância crescente na atividade forense, porque elas são ações de grande impacto social. Elas buscam resolver problemas de grande expressão quantitativa no seio da coletividade. Por uma ação pode-se resolver centenas, milhares de conflitos individuais. Então, elas acabaram tendo uma importância crescente no meio forense. E essas ações se distinguem fortemente dos processos civis tradicionais. Eu apontaria aqui 5 pontos que eu chamaria de diferenças mais gritantes. A primeira delas é que, enquanto no processo civil clássico, do Caio contra o Tício, o que nós temos é um conflito entre o autor e o réu. No máximo, no processo clássico, nós temos o conflito entre alguns autores e alguns réus, casos de litisconsórcio, assistência, etc. Mas é um conflito de pessoas determinadas ou determináveis. Normalmente, é disso que cuida o processo civil clássico. Já se os senhores observarem uma ação coletiva, uma ação civil pública, os senhores vão se impressionar com o fato de que quem está litigando não é mais o Caio e o Tício, e nem alguns Caios contra alguns Tícios. Às vezes são grupos inteiros da sociedade que estão em choque, em oposição. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Os senhores imaginem uma fábrica que esteja poluindo a atmosfera, lançando dejetos tóxicos na atmosfera com as suas chaminés. Os senhores vão dizer, se eu entrar com uma ação como o Ministério Público para fechar aquela fábrica, é um conflito do Estado, órgão do Estado, contra o dono da fábrica. Não é bem assim, é muito mais do que isso. O Ministério Público, o órgão legitimado que entra com uma ação para fechar a fábrica ou para obrigá-la a pôr um filtro na chaminé, este órgão que entra com a ação, ele, na verdade, não está exercendo uma pretensão apenas do Estado. Não. Ele está exercendo uma pretensão que, se acolhida, beneficiará toda a coletividade que está respirando aquele ar poluído. Isso significa, às vezes, todos os moradores de uma cidade. Ou, às vezes, até mais de uma cidade. Existe o perigo, o risco, isso não é raro, que aquela fábrica, por causa da força dos ventos, acabe causando danos, incômodos, doenças, até numa região maior do que apenas uma única comarca. Então, de um lado, nós temos grupos buscando a tutela jurisdicional que estão substituídos por um órgão ativo que está pedindo a tutela jurisdicional. O senhor fala, bom, então de um lado tem um grupo, mas do outro lado tem a fábrica, o dono da fábrica. Também não é só ele. Porque uma fábrica, se fechada, ela vai provocar desemprego. Todos aqueles trabalhadores operários e que prestavam serviços para aquela fábrica, os que produziam insumos que aquela fábrica consumia vão ser atingidos, a cadeia de distribuição vai ser atingida, os consumidores daquele produto também vão ser atingidos. Então, a decisão de fechar uma fábrica, por exemplo, se de um lado ela é benéfica, pode ser benéfica em termos ambientais, por outro lado, ela também pode causar repercussões econômicas que não são desprezíveis e que também têm que ser levadas em conta na solução, na composição da lide. Então, isso é muito comum no processo coletivo, ou seja, a conflituosidade de grupos inteiros, grupos que querem uma solução e grupos que não querem a mesma solução. Outra diferença notável que existe no processo coletivo, comparativamente ao processo individual, é a legitimação para agir. No processo clássico, processo tradicional do Caio contra o Tício, quem é legitimado ativo? Não é aquele que tem o direito, isso é uma questão de mérito, ele pode até perder a ação, mas ele pode ter legitimação ativa. Quem é o legitimado? Aquele que invoca a prestação jurisdicional, em tese, estará legitimado a invocá-la
se ele alegar a titularidade do interesse que ele está querendo defender. Então, vamos dar um exemplo. Eu entro em juízo para pedir a reivindicatória de um imóvel que eu digo que é meu. Se eu digo que aquele imóvel é meu, em tese eu estou legitimado à defesa daquele imóvel por meio da reivindicatória. Se eu chegar e disser ao juiz, esse imóvel não é meu e eu quero fazer uma reivindicatória, eu não tenho legitimidade. Então, em princípio, a legitimidade é a adequação entre o interesse daquele que está pedindo a prestação jurisdicional e a coincidência com a titularidade da pretensão, não é do direito, porque eu posso entrar com uma reivindicatória alegando que o imóvel é meu e perder a ação porque o juiz descobre que o imóvel nunca foi meu. Mas, teoricamente, eu preciso, pelo menos, invocar a titularidade daquele interesse para poder defender. Essa é a legitimação que nós chamamos de ordinária, ou seja, aquele que se diz titular de um interesse, em tese, está legitimado à defesa daquele próprio interesse. E no processo coletivo? No processo coletivo, os senhores vão perceber que o autor da ação diz claramente ao juiz, meritíssimo juiz, o interesse que eu quero defender não é meu, ou é muito mais do que meu, é de um grupo. Os senhores vão falar, mas espera aí, o Estado não tem interesse no meio ambiente sadio? Tem. Uma associação civil para a defesa do meio ambiente, ela não tem interesse na defesa do meio ambiente? Tem. Uma associação civil destinada à defesa dos seus associados, que entra com uma ação para a defesa dos seus associados enquanto consumidores, ela também não tem interesse em defender os seus consumidores, interesses próprios? Eu respondo, tem. Mas, quando o Ministério Público entra com ação civil pública para defender o meio ambiente, quando a associação entra com uma ação civil pública para defender o meio ambiente ou seus associados, até podem estar, em parte, defendendo o interesse estatal ao meio ambiente sadio, até podem estar defendendo o interesse próprio, porque uma associação civil para a defesa do meio ambiente tem interesse estatutário destinado à defesa daquele interesse que ela está pedindo na ação. Mas, na verdade, tanto o Ministério Público como os demais legitimados, incluindo a associação civil, estão pedindo muito mais do que o interesse próprio. Eles estão pedindo a defesa de interesses de pessoas determinadas ou indetermináveis que são atingidas diretamente pela lesão. Então, isto é uma situação diferente do processo tradicional, porque o Ministério Público chega e diz, meritíssimo juiz, eu estou defendendo interesses, às vezes até divisíveis, até disponíveis, de milhares de consumidores. Ele pode fazer isso? Pela legitimação ordinária, não. A legitimação ordinária é a daquele indivíduo que é titular ou que diz ser titular do interesse. Quando o Ministério Público, uma associação civil, defendem interesses de indivíduos que fazem parte de um grupo, eles estão fazendo mais do que a defesa de interesse próprio. Isso não é legitimação ordinária. Isto é uma legitimação fora do campo ordinário. Por isso é uma legitimação extraordinária. É feita uma substituição processual. O autor da ação, Ministério Público, Associação Civil, Defensoria Pública, substituem o grupo lesado e entram em juízo, sem procuração, sem que tenham que correr abaixos assinados para poderem defender o grupo, eles vão lá e defendem o grupo. Deixa eu falar, mas pode isso? Pode, porque a lei autoriza. A legitimação ordinária não precisa de autorização legal, ela é automática, a legitimação ordinária. Mas a extraordinária, por substituição processual, precisa de autorização legal. Precisa de autorização do ordenamento jurídico. É o artigo 18 do Código de Processo Civil, ele é claro em dizer isto. Então, isto também é um ponto de diferença entre o processo clássico e o processo coletivo. Outra diferença, até consequente da primeira, aliás, desta anterior, é que o pedido feito no processo coletivo não é para benefício do autor da ação, ao contrário do processo individual. No processo coletivo, o pedido é feito em benefício do grupo que está sendo substituído. Outra diferença notável é que no processo individual, a prestação jurisdicional
uma vez transitada em julgado e sendo imutável na decisão de mérito, ela vai se tornar, como eu disse, imutável para as partes, autor e réu, ou, no máximo, intervenientes. Mas no processo coletivo, de nada adiantaria eu entrar com uma ação civil pública que vai obter uma decisão jurisdicional que só vale para o Ministério Público e para o dono da fábrica. Não. A decisão, uma vez transitada em julgado no processo coletivo, pode, em casos de procedência, em casos de improcedência que não sejam por falta de prova, nesses casos, a decisão pode se tornar imutável para todo o grupo e, às vezes, até mesmo para toda a sociedade. Isto é uma característica do processo coletivo. E a última grande diferença, há outras peculiaridades também, mas eu estou separando aqui as principais, é que no processo coletivo, a indenização, a caso obtida, obviamente, não vai para o autor da ação. No processo coletivo, a indenização, a caso obtida, irá para o grupo lesado, se for um grupo determinável. Com isso, eles vão dizer, mas e se o grupo for indeterminável? Para quem vai a indenização? Aí vai para um fundo fluido, que vai ser utilizado de uma maneira flexível para tentar recompor o dano ambiental, o dano ao consumidor, o dano a interesses transindividuais, na medida do que for possível. Então, estas peculiaridades da tutela coletiva, tanto no campo teórico, como as diferenças do processo tradicional, como no campo prático, a importância crescente da tutela coletiva, todas essas peculiaridades justificam que nós nos debrucemos sobre a tutela coletiva para que nós dela tiremos melhor proveito social. Muito bem. Alguns doutrinadores falam em princípios gerais do processo coletivo. Será que existem princípios gerais do processo coletivo? Eu gostaria de chamar a atenção das senhoras e dos senhores que, na verdade, na maioria das vezes, não são verdadeiros princípios do processo coletivo. O que há mesmo são características do processo coletivo que são especiais, não são princípios especiais, porque alguns, por exemplo, mencionam como princípio do processo coletivo o devido processo legal. Mas isso daí é uma característica comum dos processos em geral, não é só o processo coletivo. O que, às vezes, nós temos são algumas características mais peculiares, ou, pelo menos, mais frequentes no processo coletivo, como, por exemplo, a substituição do grupo lesado no polo ativo. Isso não acontece só apenas no processo coletivo. Substituição processual existe também em outras hipóteses, raras, mas existem, como gestor de negócios, etc., a substituição processual não é um fenômeno exclusivo do processo coletivo, mas no processo coletivo está sempre presente. A coisa julgada que ultrapassa as partes, isso também não é só no processo coletivo, isso pode existir também na ação popular, mas, na verdade, é uma característica do processo coletivo. Não ocorre sempre. É necessário que a sentença seja de procedência ou de improcedência por motivo ou outro, que não a falta de provas. Mas essa possibilidade da sentença se tornar imutável além das partes, erga omnes para toda a sociedade, ou outra partes além das partes, essa é uma característica muito frequente do processo coletivo. A publicidade dirigida ao grupo é outra característica comum do processo coletivo, porque, já que a finalidade do processo coletivo é resolver um problema do grupo, é essencial que o grupo saiba da existência do processo coletivo. Por quê? Porque os integrantes do grupo podem querer intervir no processo coletivo como assistentes, eles podem querer executar a sentença, caso lhes seja favorável, eles podem querer suspender os processos individuais, acaso em andamento, porque é muito mais interessante para um indivíduo, a meu ver, suspender o processo individual e esperar o julgamento do processo coletivo que pode beneficiá-lo, do que sozinho, muitas vezes, lutar contra
uma empresa enorme, sem que ele tenha grandes possibilidades de êxito individualmente. Mas no processo coletivo é diferente. No processo coletivo, ele tem a seu favor legitimados ativos poderosos, como é o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública e de órgãos estatais. E as próprias associações civis também são poderosas e podem trabalhar mais e melhor do que o indivíduo isoladamente, que teria que contratar advogado, fazer provas individuais, custear, muitas vezes, o levantamento de provas que são extremamente difíceis de obter. A indisponibilidade do interesse. Aqui eu quero fazer um esclarecimento. Não é que todo o interesse que esteja em jogo no processo coletivo seja em si indisponível, não. Os senhores imaginem uma fábrica que coloque no mercado milhares de automóveis com o mesmo defeito. Individualmente, o indivíduo comprou o carro com defeito, pode ir numa oficina e mandar reparar o defeito e pagar do seu próprio bolso e não dar bola nenhuma para nenhum ressarcimento. Por quê? Porque isso é disponível para ele. Se eu falar, então, qual é a indisponibilidade? Só em meio ambiente ou em matérias de dano social mais relevante? Não. O que eu quero dizer por indisponibilidade do interesse é que o interesse que está em jogo no processo coletivo é sempre indisponível para o autor da ação. Para o autor da ação. Por quê? Porque o autor da ação não é o titular do direito lesado. É esse o problema. Então, quando o Ministério Público defende o consumidor, quando o PROCON defende o consumidor, quando uma associação civil defende o consumidor, pode estar até defendendo um interesse divisível, quantificável e até disponível pelo consumidor. Mas esse autor da ação não tem essa disponibilidade. Por quê? Porque o interesse que está em jogo não é dele, simplesmente por isso. Então, os senhores percebem que a indisponibilidade do interesse é uma característica comum no processo coletivo. Muitas vezes, o objeto é indisponível, mas mesmo quando o objeto não seja em si indisponível, o autor da ação dele não tem disponibilidade. Por quê? Porque o autor da ação ele é legitimado ativo por substituição processual, por uma autorização da lei. Mas ele não é o titular do direito material. Com que direito o Ministério Público poderia desistir de uma reparação civil que uma fábrica causou a milhares de consumidores? E o Ministério Público não pode fazer isso. Ele não pode abrir mão de um direito que não é dele, e nem do Estado. Outra finalidade do processo coletivo é um objetivo hipotético, evidentemente, a restitutio in integrum, ou seja, o esforço em buscar a reparação integral do bem lesado. Isso nem sempre é possível, evidentemente. Há danos ao meio ambiente, por exemplo, que são irreparáveis, mas, assim mesmo, quando for possível, será reparado. Quando for possível, aquela indenização reverterá para a correção do dano na maior amplitude possível. Se não for possível a correção do dano, a restituição integral, aquele valor, aquela indenização vai ser usada numa finalidade compatível, semelhante àquela que foi danificada. Porque há um fundo, o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública permite que um fundo fluido seja administrado com a colaboração da sociedade, a participação do Ministério Público, para que aquele dinheiro arrecadado possa, muitas vezes, ser revertido em benefícios ambientais, outros, se aquele bem diretamente lesado for irreparável. Mas é uma busca, a restituição mais completa possível, se for viável, deve ser buscada. Outro princípio, a não taxatividade do processo coletivo. De fato, o processo coletivo não é taxativo. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, enumera uma série de hipóteses de interesses que podem ser defendidos: meio ambiente, consumidor, bens de valores artísticos, estéticos, turísticos, paisagísticos, ordem econômica, bens de valores raciais, étnicos, religiosos, patrimônio público. Mas essa lista não é exaustiva. Outros interesses podem ser defendidos desde que sejam
titularizados por grupos, classes ou categorias de lesados. Mas também o processo individual também não é taxativo. Não existe uma lista de possibilidades em que o indivíduo possa entrar em juízo. Também não é taxativo. A única coisa que eu posso dizer aos senhores é que este princípio da não taxatividade, embora não seja peculiar, único do processo coletivo, ele está presente no processo coletivo. E também nós temos uma característica importante no processo coletivo, é que o processo coletivo hoje não é mais o fruto de uma lei isolada, como foi em 1985, a Lei da Ação Civil Pública. Não. Hoje o processo coletivo é fruto de um microsistema no qual a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Proteção à Pessoa com Deficiência, a Lei de Investidores no Mercado de Valores Imobiliários, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras leis, o Estatuto da Cidade, o Estatuto do Idoso, todas essas leis formam o que nós chamamos de um microsistema coletivo. Nós precisamos de todas essas leis, de todas elas, para bem delimitar a tutela coletiva. Muito bem. Falamos, então, o que é a ação civil pública, os princípios fundamentais, e agora vamos começar a analisar o objeto do processo coletivo, ou seja, o que é que pode ser pedido dentro de um processo coletivo. O que se pode pedir dentro do processo coletivo é a defesa, como eu já disse, de interesses de grupos, classes ou categorias de lesados. Grupos de lesados. Os consumidores de leite. A classe dos advogados. Categorias funcionais, laborativas. Todas essas pessoas podem ter muitas diferenças entre elas. Os senhores pegam os consumidores de leite no Brasil. Crianças, idosos, homens, mulheres, do norte e do sul do país, são pessoas muito diferentes, díspares, mas no que diz respeito à qualidade do produto que eles consomem, eles têm interesses comuns. Então, quando se esteja em jogo uma questão que diga respeito ao interesse do grupo, cabe ação coletiva. Aliás, esse é um dos exemplos das primeiras ações coletivas que foram ajuizadas no Brasil. Uma das primeiras, eu vou contar para os senhores qual foi. Foi uma ação na década de 80 para proibir a comercialização do leite em pó contaminado. Na década de 80, houve um acidente atômico na usina de Chernobyl, na Ucrânia. E naquele tempo foi um acidente, não foi bombardeio, não foi uma situação de guerra como existe hoje, mas naquele tempo foi um acidente ecológico. Aquele acidente provocou vazamento radioativo, houve morte de pessoas, de animais, danos ao meio ambiente como um todo, dano à vegetação, e os animais leiteiros, as vacas leiteiras que sobreviveram, continuaram produzindo leite. Esse leite foi industrializado, foi transformado em leite em pó e foi vendido ao terceiro mundo. E veio parar aqui no Brasil. Pois o Ministério Público Federal, em litisconsórcio com o Ministério Público Estadual de São Paulo, entrou com uma ação civil pública para proibir a venda do leite contaminado de Chernobyl. O que é isso? Interesse de grupos. Então, quem são esses grupos? São diversos, são díspares na sociedade. Qual a natureza desses interesses? Que tipo de interesses são esses? Então, vamos examiná-los. Para que eu bem compreenda o que são interesses de grupo, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e buscar um conceito clássico. Desde o primeiro ano da faculdade, nós estamos acostumados a ouvir a diferença entre interesse público e interesse privado. O interesse público tem sido referido normalmente como interesse que confronta o Estado com o indivíduo. Por exemplo, o direito de punir do Estado. O Estado escolhe alguns valores jurídicos como mais relevantes, como a vida, a liberdade, o patrimônio, e diz o seguinte: se alguém matar, se alguém roubar, isto é crime.
e é punido de uma forma mais severa do que outros tipos de infração. Muito bem. Quando há um crime, o Estado se encarrega de eleger um corpo de agentes para investigar, para processar e para julgar aquele fato, aquele autor. Isto é um interesse chamado interesse público, o conflito entre o Estado e o indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, existem situações em que o Estado também faz leis, ele também protege interesses que ele reputa importantes, mas ele não criminaliza todas as condutas. Algumas condutas ele não criminaliza, embora ele reprima de uma forma do direito civil. Por exemplo, o inquilino não pagou o aluguel. Nesse caso, nós colocamos isso na definição do chamado interesse privado, ou seja, o indivíduo contra indivíduo. Enquanto no primeiro caso, interesse público, há uma nota de indisponibilidade. Qual é a indisponibilidade? A liberdade de uma pessoa é indisponível. Então, eu preciso de uma prestação jurisdicional para pôr alguém na cadeia, mesmo que ele tenha roubado e matado. Já na área do interesse privado, o interesse é disponível. Se o inquilino não pagou o locador e o locador quer deixar por isso mesmo, ninguém pode fazer nada. Se ambos forem maiores e capazes, é um problema disponível. Esse conceito dúplice, interesse público e interesse privado, na verdade, teve um desdobramento. Renato Alessi, um publicista italiano, mencionou que o interesse público tem duas facetas. Não são dois interesses públicos. O interesse público, aquele conflito do Estado contra o indivíduo, ele tem dois ângulos para ser considerado. Ele chamou de primário uma abstração, que seria o interesse do bem comum geral. Quando o Estado diz que é proibido matar, é proibido roubar, teoricamente o Estado está buscando a defesa do bem geral. Agora, acontece que, baseado na defesa do interesse primário, que é uma abstração, o administrador, os órgãos do Estado tomam decisões. E isto é uma interpretação do administrador. No momento em que o administrador interpreta o que é melhor para a sociedade, isto é o que ele chama de interesse público secundário. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Os senhores imaginem que eu seja prefeito de uma cidade do interior. Uma pequena cidade, tem um orçamento, dá para fazer um hospital. Eu vou fazer um hospital. Qual é o interesse público primário? É fazer o hospital onde for mais necessário, onde ele for mais útil, onde houver mais precisão dos serviços médicos de saúde. Então, há um bairro que tem vários hospitais, outro bairro que não tem nenhum, há muitos acidentes lá e tal, vamos fazer o hospital no bairro mais necessitado. Por quê? Porque o interesse público primário, o bem geral, é fazer o hospital no bairro mais necessitado. Só que eu sou administrador. No momento em que eu tomo a decisão, nem sempre eu tomo a decisão certa. Eu posso fazer o hospital no bairro menos necessitado. Por quê? Porque lá eu tenho mais eleitores lá, eu tenho amigos, eu tenho interesses lá. Isso é um desvio de finalidade. Pode ser até criminosa a minha decisão, mas isso mostra que nem sempre a decisão do administrador coincide com o interesse público primário. É uma interpretação minha. Mas mesmo que eu tome a decisão certa, como administrador, e faça o hospital no bairro mais necessitado, assim mesmo o Renato Alessi chama a minha decisão de interesse público secundário. Por quê? Porque é uma interpretação. Neste caso, nesse segundo caso, ela coincidiu com o bem geral. Mas como isso nem sempre acontece, ele fez uma distinção teórica entre interesse público primário, bem geral, e interesse público secundário, que é a interpretação do administrador. Muito bem. Então, nós todos estamos sabendo, e já sabíamos, os senhores também já sabiam, tenho certeza disso, a distinção clássica entre interesse público e interesse privado e a subdivisão entre interesse público primário e secundário. Isso daí é pacífico. Ocorre que, entre esses dois grandes grupos, o público e o privado,
Na década de 1970, alguns juristas italianos começaram a apontar que, no meio desses dois grandes grupos, há uma categoria intermediária, que ultrapassa o interesse meramente de alguns indivíduos, mas não chega a ser interesse de toda a sociedade nem do Estado. Quem são esses juristas? Mauro Capelletti foi um dos pioneiros, Vincenzo Vigoriti, Vittorio Denti, Andrea Proto Pisani. Eles começaram a dizer que entre esses dois grupos há uma categoria intermediária que eles chamaram de interesses meta-individuais, além do mero indivíduo. Também pode chamar de interesses transindividuais. Os senhores vão agora pensar comigo, mas será que foi preciso, na década de 1970, virem 3, 4 juristas italianos para dizer uma coisa tão óbvia assim, que mesmo um aluno de primeiro ano da faculdade perceberia que entre o interesse privado e o interesse público existe uma categoria intermediária? Então, eu vou dizer aos senhores o seguinte: o mérito deles, desses juristas, Capelletti, Vigoriti, Denti, Pisani, não foi apontar a existência da categoria intermediária. Isto, qualquer um de nós seria capaz de apontar. O mérito deles foi mostrar que esses interesses da categoria intermediária precisavam de uma tutela coletiva diferenciada. Por quê? Porque tem peculiaridades. Este foi o grande mérito. Porque o processo civil clássico, tanto o italiano quanto o processo civil brasileiro daquela época, nós estamos falando da década de 70, eles eram processos voltados a resolver conflitos entre o Estado e o indivíduo, como mandado de segurança, ação desapropriatória, ou entre indivíduo com indivíduo, Caio contra Tício, ação reivindicatória, ação possessória, ações de perdas e danos, etc. Então, o Andrea Proto Pisani, o Mauro Capelletti, o Vincenzo Vigoriti, eles começaram a mostrar que o processo individual que existia na Itália e no Brasil naquele tempo, com grandes semelhanças, e não eram adequados para resolver problemas de grupo. Por quê? Os senhores imaginem uma fábrica que coloque milhares de automóveis com o mesmo defeito no mercado. Qual é a solução clássica? Interesse privado, cada um contrata um advogado, vai à justiça. Primeiro, veja o ônus enorme para os indivíduos lesados, cada um contratar um advogado. Cada um fazer prova. Cada um vai cair numa sentença, cada cabeça uma sentença. Uns vão ganhar, outros vão perder, estando na mesma situação. E o que é pior? Descrédito da justiça. No momento em que a justiça toma decisões disparatadas, casos iguais têm solução desconexas, quando isso acontece, nós chegamos à conclusão que o sistema não funciona. E aí vem o abandono do direito, muita gente não procura justiça, e daí por diante. Eu vou dar um exemplo, senhores, que aconteceu aqui no Brasil. Em 1990, um presidente da República bloqueou todos os ativos financeiros no Brasil inteirinho. Os senhores, as senhoras, são moços, certamente não passaram por isso, mas os seus pais passaram. Perguntem para eles se eles entraram na justiça. Pouquíssimos entraram. E aqueles que entraram, alguns ganharam, outros perderam. E esse é o sistema clássico, o sistema da defesa do interesse privado. Já o Capelletti e outros autores começaram a mostrar que se houvesse uma ação coletiva para defender o grupo, uma prova seria feita, uma prestação jurisdicional seria dada e o proveito seria para todo o grupo. Esta foi a genialidade destes autores. Não foi mostrar que havia uma categoria intermediária, foi mais do que isso. Foi dizer que essa categoria intermediária precisava de uma tutela coletiva diferenciada. Muito bem. Para que eu faça essa tutela coletiva, eu preciso distinguir que tipo de interesse se trata. Se eu falar, mas qual a vantagem de saber se é difuso, se é coletivo, se é individual, homogêneo? Eu não podia chamar todos de interesses coletivos, lato sensu? Poderia. Mas se nós soubermos qual a natureza
deste interesse, se é difuso em sentido estrito, se é coletivo em sentido estrito, se é interesse individual homogêneo em sentido estrito, eu terei grandes vantagens. Por quê? Porque eu saberei fazer o pedido correto e a execução correta, porque é diferente. Em alguns casos, como no interesse difuso, o proveito é indivisível, ele não pode ser distribuído aos exatos, porque é um proveito que beneficia a todos indistintamente. Por exemplo, a qualidade do ar que eu respiro, eu não posso dar um pouquinho da qualidade do ar para cada um. Mas já no caso daquela série de automóveis produzidos com o mesmo defeito, eu posso dar uma reparação determinada para cada lesado. Um indivíduo tem 2 carros, o outro tem um, a reparação de cada um deles é diferente. Então, para que eu possa bem formular uma petição inicial, bem executar a condenação, a liquidação, a execução, para que eu possa fazer isto, eu preciso distinguir os interesses de grupos. E eu preciso de 2 características básicas. Com essas 2 características, eu defino qualquer interesse de grupo. Primeiro, eu preciso saber se eu posso dividir o interesse, quantificar, dar um pouquinho do interesse para cada lesado que integra o grupo, se eu sim ou não. E eu preciso saber se eu posso determinar quais são os integrantes do grupo. Com essas 2 características, eu distingo qualquer interesse transindividual. Eu fiz aqui um quadro que eu quero apresentar aos senhores. Esse quadro tem 4 colunas. Na primeira, eu menciono se os interesses são difusos, são coletivos ou individual homogêneo. Na segunda coluna, eu vou ver a determinabilidade do grupo, se eu posso determinar ou não o grupo. A terceira, eu vou ver a divisibilidade do objeto. E a quarta coluna, eu vou ver a origem da lesão. Então, a primeira pergunta que eu faço, baseado naquelas 2 características fundamentais que eu mencionei no slide anterior, eu vou ver se eu posso quantificar e dividir o objeto da pretensão para os integrantes do grupo. Se o objeto for divisível, eu já sei que o interesse é individual homogêneo. Exemplo. Os senhores imaginem que uma fábrica coloque no mercado milhares de latas de leite em pó de 1 quilo, mas que, na verdade, tem menos do que 1 quilo, tem 700 gramas. Individualmente, eu duvido que alguém entrasse na justiça por causa de 300 gramas de uma lata de leite. Mas, coletivamente, esse dano pode ser significativo. Às vezes, anos a fio, aquela fábrica pode estar fazendo aquilo com um prejuízo incalculável para a coletividade. Se aquele proveito que eu estou pedindo na ação, se eu puder quantificar e dar um pouquinho para cada lesado, se for divisível, o interesse individual homogêneo. Nesse caso, se eu comprei uma lata, vamos dizer que a ação seja julgada procedente, o juiz condene a fábrica a pagar R$10, R$20 para cada pessoa que comprovar que tem uma lata comprada daquele lote. Eu tenho 2 latas daquele lote, eu posso executar. Nesse caso, seria bem improvável que alguém perdesse tempo para executar R$10, R$20. Sem dúvida nenhuma, aquele dinheiro iria acabar indo para um fundo fluido. Mas, em tese, esse dinheiro é divisível. Já se eu pegar esse mesmo exemplo e puser uma coisa de mais valor, por exemplo, são milhares de automóveis vendidos com o mesmo defeito. Bom, aí o defeito é no câmbio, o defeito é no motor. Aí, com certeza, pode compensar uma solução que favoreça cada lesado que vai executar a parte que lhe caiba. Então, esta é a questão básica. Eu posso dividir o interesse entre os integrantes do grupo? Sim ou não? Posso? O interesse individual homogêneo. Não posso. O interesse ou é difuso ou é coletivo. Muito bem. Então, eu preciso fazer agora a segunda pergunta. A segunda pergunta, eu vou examinar o grupo para distinguir se é difuso ou coletivo, porque se for individual homogêneo, eu já sei. Mas como é que eu sei se o interesse é difuso ou coletivo? Eu vejo se eu posso determinar os integrantes do grupo. Se o grupo for indeterminável, o interesse é difuso. Querem um exemplo? Os senhores imaginem uma propaganda enganosa publicada na televisão.
uma fábrica diz que está vendendo um automóvel que faz 200 quilômetros com 1 litro de gasolina. E vamos dizer que essa propaganda seja enganosa. Muito bem. O juiz condena a fábrica a fazer uma contrapropaganda e dizer a verdade. E até a pagar uma multa pelo dano coletivo, dano moral coletivo que foi causado ao grupo, que são os consumidores potenciais. Muito bem. Esse proveito que eu estou pedindo na ação civil pública, que pode ser vamos dizer assim, a suspensão da propaganda e a contrapropaganda, eu posso dar um pouquinho desse proveito para os integrantes do grupo? Não, evidentemente não. Eu posso pegar aquela indenização e dividir entre os consumidores? Eu falar, poderia, né? Eu respondo não. Porque quem são os consumidores que tiveram acesso àquela propaganda enganosa publicada na televisão? Eu nunca vou saber. Quem estava com a televisão ligada, quem não estava, quem ouviu, quem não ouviu. Então, um outdoor numa estrada, quem leu, quem não leu. Nesse caso, quando o grupo é indeterminável, a poluição de uma chaminé numa fábrica, quem é que está prejudicado? Se eu falar, são os moradores daquela região. Mas quem são os moradores da região? Tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente mudando para lá, tem gente saindo de lá. Quando o grupo é indeterminável e o objeto pretendido na tutela coletiva é indivisível, o interesse é difuso. Muito bem. Só que agora falta eu saber o que é interesse coletivo. O que é interesse coletivo? Eu vou dizer aos senhores, os senhores já sabem o que é interesse coletivo. Eu não preciso nem preencher o resto do quadro, eu vou preencher. Mas eu não preciso preencher. Por quê? Porque o interesse coletivo em sentido estrito, é um interesse de grupo, sim. Só que ele não é individual homogêneo porque ele é indivisível. E só que ele não é difuso porque o grupo é determinável. Pronto. O que é interesse coletivo? É o interesse de objeto indivisível de grupo determinável. Só está faltando o quê? Um exemplo. Então, eu vou dar um exemplo. Os senhores imaginem que os senhores entrem num banco e assinem um contrato de cheque especial. E vamos dizer que aquele contrato tem uma cláusula abusiva, que exija dos senhores uma contraprestação muito onerosa e abusiva. É uma hipótese, é apenas um exemplo hipotético, teórico. Muito bem. Vamos dizer que o PROCON descobre que aquele contrato foi feito com muitos correntistas daquele banco, tal, todos correntistas que pediram o cheque especial, e ele tem uma cláusula abusiva, e pede a nulidade da cláusula abusiva. Muito bem. A nulidade da cláusula abusiva é divisível? Eu posso dar um pouquinho da nulidade para cada integrante do grupo? Não. Então, não é individual homogêneo. Eu não estou falando em restituição de dinheiro, ninguém pagou nada. É uma cláusula abusiva, mas que não envolvia pagamento de dinheiro. Uma exigência documental, etc., absurda. Nesse caso, não é individual homogêneo, porque o benefício não é divisível. E o grupo? O grupo é só quem assinou o contrato, não é para toda a sociedade. Então, o interesse é coletivo. O senhor vai falar, mas e se o juiz proibir o contrato para casos futuros? Aí é difuso, porque pega um grupo indeterminável de lesados. Mas quando o grupo é determinável e o objeto é indivisível, o interesse é coletivo. O senhor fala, tá bom, eu entendi tudo. Então, para que a quarta coluna? A quarta coluna, a origem da lesão, foi uma criação do Código do Consumidor que, a meu ver, é didática. Ela não é necessária, porque eu já determinei os 3 interesses só com as 2 características, a divisibilidade do objeto e a indeterminabilidade do grupo. Mas a origem da lesão, o Código do Consumidor fez para tentar ajudar o aplicador da lei. E se nós entendermos bem a quarta coluna, ela será útil, sim. Então, vamos lá. O coletivo é um interesse de objeto indivisível, de grupo determinado ou determinável, mas que envolve uma relação jurídica básica comum. Exemplo, um contrato de adesão que tem uma cláusula nula que vai ser objeto do pedido de anulação na ação coletiva.
Isto é uma relação jurídica básica comum que vai ser resolvida de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. Ótimo, pronto, está aí, não tem segredo nenhum. Só que o Código do Consumidor completou dizendo que o interesse difuso é aquele que tem origem numa situação de fato, por exemplo, a poluição, a fumaça lançada na atmosfera, e o interesse individual homogêneo é aquele que reúne um grupo, um interesse divisível, mas tem uma origem comum. Está feito o quadro, é didático, é simples. Eu só quero fazer uma advertência às senhoras e aos senhores. Não pensem que a quarta coluna está dando uma característica única para o difuso, coletivo e individual homogêneo. Não. Para os senhores distinguirem o interesse difuso, coletivo e individual homogêneo, os senhores só têm 2 critérios: a divisibilidade do objeto e a determinabilidade do grupo. Só. A quarta coluna é complementar. Ela, se os senhores não compreenderem bem, ela não ajuda. Até porque ela poderia dar a ilusão aos senhores que só no interesse coletivo é que há uma relação jurídica. Não é verdade. No interesse difuso também tem uma relação jurídica. Por exemplo, a fábrica que está poluindo. O senhor vai falar, é uma situação de fato, objeto indivisível, fechar a fábrica, ou pôr um filtro na chaminé, e o grupo é indeterminável. São os lesados que estão respirando o ar. Ah, sim, sim, é verdade. Mas não tem relação jurídica? Lógico que tem. A Constituição dá a todos o direito a um meio ambiente sadio, ecologicamente equilibrado. Isso é uma relação jurídica que foi desrespeitada. O senhor fala, bom, mas no coletivo, então, tem só uma relação jurídica. Mas não existe relação jurídica só. Existe uma relação de fato também. Eu assinei o contrato. Isso é um fato. Quem não assinou o contrato não está no grupo. Isso é um fato. E no individual homogêneo, também. Aquele carro que está produzido em série com o mesmo defeito é uma situação de fato comum. Meu carro está dentro do lote com defeito. E qual a situação, a relação jurídica? Vício do produto ou do serviço. O senhor fala, bom, mas então para que serve a quarta coluna? É o que eu disse, a quarta coluna serve como complemento para os senhores saberem que no interesse coletivo, em sentido estrito, é a relação jurídica básica que o juiz vai resolver de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo. Mas não pensem que só o interesse coletivo tem relação jurídica, ou que só o interesse difuso se baseia numa situação de fato. Não. Bem entendido esse quadro, ele é útil. Ele pode ser bem aplicado. Mas guardem as 2 características fundamentais. São 2. A divisibilidade do objeto e a indeterminabilidade ou não do grupo lesado. Como exemplos clássicos, porque os demais exemplos, os senhores vão achar analogia com esses daqui. Os moradores de uma região em matéria ambiental, interesse difuso. Os consumidores atingidos por uma propaganda enganosa na televisão ou no outdoor na estrada, interesse difuso. O contrato de adesão, que tem uma cláusula nula, interesse coletivo. E uma série produzida com o mesmo defeito, interesse individual homogêneo. Esta é a parte que é mais simples da questão. Só que eu vou já advertir outra coisa que costuma causar bastante perguntas e até bastantes confusões. Uma situação de fato só pode gerar um interesse ou difuso ou coletivo individual homogêneo? Não. Uma situação de fato pode causar lesão a mais de um tipo de interesse. Vejam, senhores, aquela barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que se rompeu. Aquilo envolveu danos ao meio ambiente, interesse difuso. Envolveu danos aos moradores da região, que tiver perda de gado, alguns até a vida. Mas, então, às vezes, há interesses individuais homogêneos. A mesma situação, de fato, pode provocar mais de um tipo de lesão. Muito bem. Então, a parte teórica, conceitual, eu falei aos senhores. Mas agora eu vou contar como é que surgiu a defesa desses interesses aqui no Brasil. Eu já disse como é que surgiram as primeiras ideias na Itália, mas vamos ver como é que isso chegou aqui até o Brasil. Muito bem. Eu vou comentar com os senhores quais são os antecedentes da Lei 7.347 de 85, qual foi o veto que ela teve,
que depois foi superado, e vou apreciar com os senhores a legislação subsequente. Muito bem. Como eu já disse, tudo começou na década de 1970 com Capelletti. Não é este Capelletti aqui, não. Foi este Capelletti, Mauro Capelletti, um grande jurista italiano, infelizmente já falecido. Mauro Capelletti foi quem capitaneou, não foi o único, mas ele foi quem capitaneou a luta pela defesa dos interesses de grupo. E ele veio aqui ao Brasil. Em 1984, ele esteve no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho a fotografia do Mauro Capelletti fazendo uma palestra na Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Do lado esquerdo, de paletó claro, o diretor da escola, do lado direito, de paletó escuro, Luiz Felipe, que era o procurador-geral. Ele veio aqui falar exatamente da insuficiência do processo civil clássico para a defesa dos interesses de grupos, por causa das peculiaridades da representação do grupo no polo ativo, peculiaridades na coisa julgada, peculiaridades na execução. Então, ele começou a mostrar que o processo clássico não servia para a tutela coletiva. E ele foi ouvido aqui no Brasil. De tal forma que, em 1983, 4 professores da USP e da PUC, os 3 primeiros da USP e o último da PUC, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarca, Kazuo Watanabe, estes do Departamento de Direito Processual Civil da USP, e Valdemar Maris de Oliveira Júnior, este da Pontifícia Universidade Católica. Eles, muito amigos, eles se reuniram e, já acompanhando esse movimento que já tinha surgido na Itália de preocupação com uma tutela coletiva diferenciada, eles fizeram um anteprojeto pioneiro para a tutela coletiva. Esse anteprojeto visava a dar execuibilidade à lei do meio ambiente, que falava na responsabilidade ambiental. A preocupação deles era mais ligada a esse aspecto ambiental. Foi um anteprojeto pioneiro. Eles pegaram esse anteprojeto e apresentaram no primeiro Congresso Nacional de Direito Processual Civil, que foi ainda em 1983, em Porto Alegre. Vocês vejam como Porto Alegre estava bem enfronhado na tutela coletiva. Foram eles que convidaram o Mauro Capelletti, eles fizeram o primeiro Congresso Nacional de Processo Civil, e eles acabaram tendo a grata surpresa de que esse anteprojeto apresentado no Congresso Nacional causou vivo impacto, vivo interesse. E Barbosa Moreira, o professor Barbosa Moreira, deu uma ideia para aprimorar o projeto. Aquele projeto falava numa ação para defender o meio ambiente, patrimônio cultural, iniciativa do Ministério Público e outros legitimados, mas ele não tinha liminares. E o Barbosa Moreira disse, olha, nós precisamos introduzir neste anteprojeto o mesmo sistema de liminares que existe no mandado de segurança, tanto para concessão como para cassação de liminares. Por quê? Para dar eficácia real à defesa coletiva. E é verdade, senão essas ações são ações complexas e levariam 10, 20 anos rodando. Se você imagina isso sem liminar, nós iríamos resolver se a fábrica tinha ou não tinha que pôr um filtro daqui a 20 anos. Não adianta. Então, ele deu essas ideias. E esses professores, a Ada, o Cândido, o Kazuo e o Valdemar Maris, aceitaram as sugestões de Barbosa Moreira, procuraram um deputado paulista, Flávio Berrembá, que foi presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, muito amigo, principalmente da Ada, do Dinamarca e do Kazuo, e eles apresentaram o projeto ao Berrembá. E o Berrembá gostou do projeto e apresentou o projeto no Congresso. Vejam bem, nós estávamos em 1984. Nós estávamos ainda nos últimos anos da ditadura militar. Naquele tempo, o que andava no Congresso? Era projeto executivo. Projetos legislativos se arrastavam, não havia. O legislativo não tinha a força que tem hoje.
Então, aquele projeto provavelmente estaria destinado a se arrastar no Congresso quando aconteceu um fato novo. 3 promotores de justiça daqui de São Paulo, Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, por que não? Ué, não está aparecendo. Ué, o que está acontecendo aqui que a fotografia deles não está aparecendo? Eu vou ficar devendo a fotografia dos 3 promotores. Ah lá, aparece e some. Me perdoem, a falha aqui do slide. Mas o Antônio Augusto de Camargo Ferraz, o Edson Milaré e o Nelson Neri Júnior resolveram pegar aquele projeto da professora Ada, que a essa altura era um projeto público. Eles apresentaram esse projeto a um congresso de promotores, do qual eu participei, e esses promotores refundiram o projeto totalmente, fazendo um novo projeto, um projeto totalmente novo. E eles tiveram uma ideia diferente. Em vez de eles apresentarem esse projeto a um deputado amigo, eles procuraram o Procurador-Geral de Justiça, que era Paulo Salvador Frontini. O Paulo Salvador Frontini gostou do projeto e levou esse projeto até o ministro da Justiça, que era Ibrahim Abiakel, naquele tempo. Em 1985, esse projeto acabou sendo apresentado ao Congresso, tramitou muito mais celeremente, porque era um projeto executivo, e acabou sendo posto na mesa do presidente da República para sanção. A essa altura, já tinha terminado o governo militar, com a morte do Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência. E, naquele momento, foi feito um movimento muito grande para vetarem o projeto interino, por várias razões. Porque, primeiro, havia gente descontente com a preeminência que estava sendo dada ao Ministério Público, gente que preferia o projeto anterior por causa de primazia das ideias, e, principalmente, a meu ver, o argumento mais forte é que esse projeto não se limitava à defesa do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio cultural. O projeto dos promotores, do Camargo Ferraz, do Edson Milaré e do Nelson Neri, procurava permitir a defesa também de outros interesses difusos coletivos, ou seja, quaisquer outros, que poderia incluir fundos sociais, impostos, contribuições e mesmo questionar atos de governo que causassem danos a interesses de grupo, classe ou categoria de pessoas. E, neste momento, foi feito um trabalho muito grande para que o projeto fosse vetado inteirinho. Naquele momento, 1985, o Nelson Neri, que era um dos autores do projeto, estava na Alemanha fazendo seu doutorado. E o Edson Milaré, o Antônio Augusto Camargo Ferraz e eu nos reunimos na casa do Edson Milaré para preparar uma fundamentação defendendo a sanção do projeto. E esta minuta que nós fizemos, nós entregamos ao presidente da CONAMP, que era Luiz Antônio Fleury Filho, e ele encaminhou o ofício ao presidente da República pedindo a sanção da Lei da Ação Civil Pública integral. E o José Sarney acabou sancionando a Lei da Ação Civil Pública com um único veto. Os senhores podem imaginar qual foi. Ele vetou a norma de extensão, que permitiria a defesa de outros interesses difusos coletivos. Então, querem defender o meio ambiente? Vá lá. Querem defender o consumidor? Vá lá. Querem defender o patrimônio público e social? Bens e valores artísticos, estéticos, turísticos? Vá lá. Mas outros interesses difusos, não. Este veto foi um veto sério, mas não impediu a vigência da lei. E, com o passar do tempo, ele foi superado, como eu mostrarei aos senhores. Muito bem. Se eu comparar o projeto da professora Ada, Dinamarco, Cazu, Valdemar Maris, com o projeto do Antônio Augusto, Edson Milaré e Nelson Neri, eu vou apontar 2 diferenças principais entre esses projetos. A primeira diferença, abrangência. O projeto dos promotores não é só para a defesa do meio ambiente, não é só para a defesa do patrimônio cultural, mas também incluiu a defesa do
consumidor e de outros interesses difusos. E também há uma segunda grande diferença. Ele fortaleceu, e muito, a ação do Ministério Público. Como? Criminalizando a conduta de quem não atendesse às requisições do Ministério Público e criando o inquérito civil. O inquérito civil foi um poderoso instrumento de investigação que o Ministério Público criou para poder se preparar para agir. Porque, diversamente do que o Ministério Público fazia no processo penal, que ainda faz até hoje, na maioria das vezes, que é ficar esperando a polícia preparar os elementos de convicção nos quais o promotor vai se basear para agir em juízo na área criminal, na área civil, não. Na área civil, o Ministério Público vai atrás das informações que ele julga necessárias para poder propor a ação civil pública ou coletiva. Isto foi uma revolução no Ministério Público, porque até lá o Ministério Público não estava acostumado nem preparado para investigar. E é indispensável que ele o faça. O advogado se prepara para agir. Nenhum advogado senta no computador e bate uma petição inicial. O advogado fala com o cliente, recebe os documentos que o cliente tem, requer as certidões que ele necessita na junta comercial, no distribuidor, fala com as pessoas que ele acha que pode ser eventualmente arroladas para saber o que elas sabem e se interessa arrolá-las ou não, e quando ele se julga preparado, ele entra com a ação. É o que o Ministério Público tem que fazer. Só que com o inquérito civil, ele tem um instrumento bem disciplinado e que foi criado por iniciativa desses três promotores de justiça, Antônio Augusto, Eres Vilaré e Nelson Nery Júnior. Muito bem. Hoje, o objeto da ação civil pública está definido no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública de uma forma não taxativa. Então, os senhores vão ver que tem a defesa do meio ambiente, que veio desde a Lei 7.347, a do consumidor, também o patrimônio cultural, que são aqueles bens de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos, e também havia um inciso 4º, aquele que o Sarney vetou, que era a defesa de outros interesses difusos. Mas o veto do Sarney, felizmente, foi superado. Como? Primeiro, porque a Constituição de 1988, ao cuidar da ação civil pública, no artigo 129.3, permitiu que ela fosse usada expressamente para a defesa do patrimônio público social, do meio ambiente e outros interesses difusos coletivos. Então, a própria Constituição mostrou que a intenção do Constituinte era que a defesa dos interesses de grupo não ficasse limitada ao meio ambiente e ao patrimônio público, e sim atingisse outros interesses. E assim, o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, 2 anos depois da Constituição, devolveu o inciso 4º na Lei da Ação Civil Pública, permitindo que a defesa de outros interesses difusos coletivos, que tinha sido vetada pelo Sarney, voltasse a integrar a lei. Então, a lei ficou com 4 incisos: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural e outros interesses difusos coletivos. Acontece que leis posteriores incluíram mais outros incisos: a defesa da ordem econômica, a defesa da ordem urbanística, a defesa da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos e, por fim, a defesa do patrimônio público e social. O que ficou errado nesse artigo, hein, gente? Ficou errada a falta de técnica. O inciso 4º é o que a gente chama em doutrina de norma de encerramento, norma de extensão da FAT-SPET. Ela é uma norma que deveria estar em último lugar. Eles não tiveram o cuidado de, ao incluir outros valores na tutela coletiva, eles não tiveram o cuidado de pegar o inciso 4º e pôr em último lugar. Mas esse é um erro de técnica, não impede de maneira alguma a compreensão da norma. O problema mesmo não é esse que é um problema, essa é uma imperfeição da lei. Mas o problema mesmo é o parágrafo único dessa lei. Naquele tempo, anterior à emenda constitucional 32 de 2001, que estabelecia, naquele tempo, não havia como hoje prazo para medidas provisórias não caducarem,
o que aconteceu é que vários presidentes da República acabaram tentando diminuir o alcance da tutela coletiva. E, por medidas provisórias, eles disseram o seguinte: olha, não pode ser usada a ação civil pública para a questão que envolva fundo de garantia por tempo de serviço, fundos sociais, tributos, contribuições previdenciárias. Então, esta norma do parágrafo único, a meu ver, esta sim é um problema. É um problema e até me surpreende que os tribunais até hoje tenham sido tão acanhados em enfrentar esta questão, porque ela é claramente inconstitucional. Ela proíbe o acesso coletivo à justiça em matérias que não interessam ao governo. Por que eu digo que o acesso coletivo à jurisdição é uma garantia constitucional? Por uma razão muito simples. Se os senhores tomarem a Constituição de 88 e examinarem seu artigo 5º, os senhores vão ver que, diversamente das constituições anteriores, o artigo 5º não cuida mais dos direitos e garantias individuais, como as constituições anteriores cuidavam. Na Constituição de 69, o artigo 153, falava dos direitos e garantias individuais. A Constituição de 67, no artigo 150, a mesma coisa. A de 46, as constituições anteriores, todas elas falavam de garantias individuais. A Constituição de 88 fala de direitos e deveres individuais e coletivos. E se os senhores examinarem o artigo 5º, os senhores vão ver que ele tem inúmeras tutelas de direito coletivo expressas. Algumas são comuns. Ninguém vai achar que, por exemplo, a violação ao domicílio só vale para o domicílio individual. O domicílio, ainda que numa habitação coletiva, também é protegido. Mas ainda além das normas dúplices, que valem tanto para individual como coletivo, existem normas específicas garantindo tutela coletiva, como o inciso 35 do artigo 5º, que menciona que não pode ser excluído do acesso à jurisdição lesão ou ameaça de lesão a direito. Ele não fala mais em direito individual. Por quê? Porque o caput do artigo 5º está dentro de um capítulo que cuida de direitos individuais e coletivos. Mas não é só o artigo, o inciso 35. Se os senhores examinarem, o inciso 21 do mesmo artigo cuida da possibilidade das associações civis defenderem o grupo. O inciso 70 cuida do mandado de segurança coletivo. O artigo 8º, inciso 3º, permite aos sindicatos a defesa do grupo, defesa coletiva. O 129.3 da Constituição permite ao Ministério Público a defesa coletiva. O 232 permite aos índios, às suas comunidades, a defesa coletiva. Então, como é que vem uma mísera medida provisória dizer que não pode ter acesso coletivo em matéria que não interessa ao governo? Ora, está violando a Constituição Federal claramente, claramente. Qual a posição que o Supremo Tribunal tomou a respeito? O Supremo Tribunal foi claro ao negar eficácia ao parágrafo único numa hipótese determinada, até correta. O que eu lastimo é que o Supremo não tenha enfrentado especificamente toda a questão. Ele enfrentou um pedaço da questão, enfrentou corretamente, mas foi tímida a decisão do Supremo, porque ele deveria ter enfrentado o verdadeiro cerne da questão. Qual é o cerne da questão? O parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Porque ele veda o acesso coletivo à jurisdição quando a Constituição o quer. O que o Supremo decidiu? Numa sessão plenária e por unanimidade, em 2019, recentemente, portanto, o Supremo disse que este parágrafo único não pode impedir a atuação do Ministério Público em matérias que envolvam interesses sociais qualificados, ainda que se trate de interesses divisíveis, disponíveis e com titulares determinados ou determináveis, já que a legitimidade do Ministério Público imediatamente decorre da própria Constituição. Em conclusão, por unanimidade, também, o Supremo, apreciando um tema de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
o Ministério Público tem legitimidade para a propositorização civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. Vejam bem, esta decisão com repercussão geral desmente o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, que proíbe o uso de ação civil pública para defesa do FGTS. Só que eu acho que o Supremo foi muito acanhado, porque ele se referiu só ao Ministério Público que tem legitimidade para atacar o FGTS. Mas, na verdade, os senhores podem ver que o Ministério Público sequer é o único legitimado. O verdadeiro motivo para que nós enfrentemos o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública é que, nessas matérias que envolvam tributos, contribuições sociais, fundos sociais, nós temos interesses sociais qualificados. E, neste caso, a tutela coletiva, por aqueles fundamentos que, desde a década de 70, já vinham sendo alinhados, a única tutela possível é a coletiva, porque a tutela individual é absolutamente inviável. Eu vou contar aos senhores um detalhe que aconteceu aqui em São Paulo na década de 1990. Provavelmente nenhum dos senhores sabe disso, mas os seus pais talvez saibam. Na década de 1990, se os seus pais compraram algum imóvel aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, havia um imposto progressivo, o ITBI progressivo, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis progressivo. A Constituição permitia a progressividade do imposto sobre transmissão de imóveis baseados em critérios sociais, dizia a Constituição. Para a prefeita da época, critério social era o valor venal do imóvel. Estava errada ela. O Supremo já tinha apreciado a questão em ações individuais, os tribunais locais já tinham apreciado a questão também inúmeras vezes, entendendo que o que define o valor social do imóvel é a destinação, e não o valor econômico. Por quê? Os senhores imaginem um imóvel barato, num bairro bastante populoso. O indivíduo compra o imóvel e deixa ele fechado para especulação. Isso é valor social? Lógico que não. Esse deveria pagar um imposto progressivo. Por quê? Porque ele está apenas especulando. Mas um imóvel, ainda que mais caro, mas que é usado por uma família, isto é valor social. Porque a família, ainda que seja de mais recursos, ela também tem direito à moradia, ela também tem valor social, a moradia para ela. E para a prefeita de São Paulo, não tinha valor social. Muito bem. Eu, naquela ocasião, comprei um imóvel aqui em São Paulo. Eu entrei na justiça e ganhei. E não paguei o imposto progressivo porque era indevido. Mas pergunte aos seus pais se eles entraram em juízo. Não entram, porque poucas pessoas sabem da ilegalidade, da inconstitucionalidade. Poucas pessoas estão dispostas a enfrentar um longo processo judicial de resultado imprevisível. Umas pessoas ganham, outras perdem, e a maioria das pessoas abandonam a defesa do direito. O que me causa espécie, surpresa, indignação, é que esse parágrafo único, inconstitucional, está em vigor até hoje. E tirando esta decisão do Supremo Tribunal Federal, que enfraqueceu bastante o parágrafo único, mas não o eliminou ainda como devera ter feito, tirando isto, o que os demais tribunais têm feito para enfrentar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública? Muito bem. Mas, então, a Lei da Ação Civil Pública foi promulgada em 1985, sancionada e promulgada, e ela, a partir dali, teve várias modificações. Muitas delas para ampliar o seu objeto. Então, eu comentaria aqui com os senhores que o primeiro texto legal que ampliou o objeto da ação civil pública, por incrível que pareça, foi a própria Constituição, que permitiu às associações civis a defesa dos seus associados, o mandado de segurança coletivo, os sindicatos, o Ministério Público e os indígenas para fazerem defesa coletiva. Baseado no que foi
permitido pela Constituição, pelo que foi desejado pela Constituição, outras leis na esfera infraconstitucional deram execuibilidade à vontade do Constituinte. A primeira foi a lei que protege as pessoas com deficiência, 7.853 de 89, que permite a defesa da pessoa com deficiência, não só a defesa individual, mas a defesa coletiva, fazendo remissão à Lei 7.347 de 85. A Lei de Defesa dos Investidores no Mercado de Valores Imobiliários também permitiu a defesa coletiva dos investidores. Até aquele tempo, muitas empresas de investimento quebravam e deixavam os consumidores individuais, cada um por si, para entrar na justiça. Agora não. Agora existe a possibilidade do Ministério Público, associações, outros legitimados, de defenderem o grupo, o que é muito importante. O Estatuto da Criança e do Adolescente também não cuida só da criança e do adolescente sob o aspecto individual. Cuida, sim, sob o aspecto individual, mas cuida também sob o aspecto coletivo. Tanto que no artigo 201, inciso 5º e outros subsequentes, ele cuida da tutela coletiva da criança e do adolescente. Outra lei importantíssima que sobreveio, e eu já mencionei aqui, foi o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, na parte coletiva, ele fez grandes mudanças na Lei 7.347. Em primeiro lugar, alargando o objeto da ação civil pública. O senhor se lembra que o Sarney tinha vetado a norma de extensão que permitia a defesa de outros interesses públicos coletivos. O Código do Consumidor devolveu a norma que tinha sido vetada. O Código do Consumidor também distinguiu os interesses transindividuais em difusos, coletivos e individuais homogêneos, distinção essa que os senhores bem conhecem. Deu melhor disciplina para competência, para coisa julgada e para execução, matérias sobre as quais a lei da ação civil pública mal abordava, e em alguns aspectos até abordava mal. O Código do Consumidor foi melhor. Ele criou regras para competência para danos regionais, danos nacionais, danos locais. A coisa julgada, ele distinguiu a coisa julgada se o interesse é difuso, caso que a imutabilidade pode ser contra todos, ou então se é para interesse individual homogêneo ou interesse coletivo, que abrange o grupo lesado. Deu regras sobre a execução, o que é muito importante, porque a execução é diferente se for em matéria de interesses divisíveis ou indivisíveis. O Código do Consumidor criou o termo de ajuste de conduta, ou seja, o compromisso de ajustamento de conduta que é tomado por termo. E também criou o litisconsórcio de ministérios públicos. E, por fim, criou uma verdadeira integração entre a Lei da Ação Civil Pública e o Código do Consumidor. Aqui eu pus em vermelho, nesse meu slide, um asterisco para mencionar uma questão doutrinária que hoje até já está superada, mas pode ser que os senhores a encontrem na vida profissional ou acadêmica. É a seguinte: quando o presidente da República sancionou o Código do Consumidor, havia 2 artigos que cuidavam, respectivamente, do compromisso de ajustamento de conduta e do desconsórcio de Ministério Público. 2 artigos para cada um desses institutos. Um deles para cuidar desses institutos na Lei da Ação Civil Pública e outros para cuidar desses institutos no Código do Consumidor. O presidente da República vetou esses 2 artigos no que dizia respeito a serem introduzidos na Lei da Ação Civil Pública. E manifestou claramente que ele também queria vetar esses mesmos artigos no Código do Consumidor. Mas, por uma falha técnica, ele acabou promulgando o Código do Consumidor com o termo de ajuste de conduta e o litisconsórcio de Ministérios Públicos. Aí surgiu uma discussão na doutrina se isso estava em vigor ou não estava. Prevaleceu corretamente o entendimento que estão em vigor, porque não basta a intenção do legislador de vetar um artigo. Existe um procedimento para veto, para superação do veto. Se o veto não foi corretamente formalizado, ele não existiu. E, de qualquer forma, eles estão em vigor e hoje o compromisso de ajustamento de conduta é referido por inúmeras outras leis, até porque esse problema já foi superado. Mas, de qualquer forma, fica a observação para os senhores saberem, é provável que os senhores possam, eventualmente, enfrentar essa questão na vida profissional ou acadêmica. Mas o nosso entendimento é que os 2 artigos estão
em pleno vigor, porque não existe veto implícito. Ainda que o presidente da República diga, eu quero vetar, ele tem que vetar. Vetar é não promulgar. E eles foram promulgados. E, além disso, eles estão mencionados em inúmeras leis posteriores, de forma que o compromisso de ajustamento de conduta, até no Código de Processo Civil, ele é uma realidade forense, acadêmica e legal. Ainda houve outras alterações para ampliação. A Lei de Improbidade Administrativa, para a defesa do patrimônio público, a ampliação em 1992, agora, no ano passado, com diminuição da sua abrangência. A lei que cuida da defesa da ordem econômica e da livre concorrência, a lei de proteção à ordem urbanística, o Estatuto do Idoso, todas essas leis mencionam a lei da ação civil pública e a defesa coletiva. Muito bem. Ainda existem outras leis importantes que reconheceram expressamente a legitimação da defensoria pública, a possibilidade da defesa de grupos étnicos, raciais e religiosos, a defesa do patrimônio público e social. Eu queria dizer aos senhores que a defesa dos grupos étnicos, raciais, defesa do patrimônio público e social, ela já estava prevista na Lei da Ação Civil Pública naquela forma de outros interesses públicos coletivos. Mas o fato da lei agora ser expressa, eu considero saudável, porque evita discussão doutrinária, evita bastante tergiversação e acaba sendo mais seguro o sistema quando ele é expresso. Mas não são só, como eu já disse, os tópicos que a lei menciona que podem ser defendidos por ação civil pública. Qualquer interesse transindividual pode ser defendido por ação civil pública. Qualquer interesse. Também houve um acordo a previsão do acordo de não persecução civil, matéria de aula anterior minha que está disponível, senhores, naqueles links de internet que eu já mencionei no começo da aula. Agora, nem tudo foi ampliação, como os senhores já perceberam. Houve também restrições para a ação civil pública. A maior parte delas por medidas provisórias, algumas até que se transformaram em lei. Uma delas, uma das mais chocantes, foi a medida provisória 1570, que se transformou na Lei 94/94/97, que fez o absurdo de limitar a coisa julgada na ação civil pública à competência territorial do juiz prolator. Ou seja, a competência do juiz prolator é necessária para eu determinar qual órgão da jurisdição vai falar em nome do Estado, qual a vontade do Estado a respeito daquela lide. Então, a competência é apenas a determinação de qual órgão jurisdicional vai dizer a vontade do Estado com a força imutável da coisa julgada. Isso é competência. Isso não tem nada a ver com o limite da coisa julgada. A coisa julgada é a vontade do Estado no território da soberania. Esta bobagem que a lei 94/94/97 fez ao transformar em lei a medida provisória 1570, de 1997, durou mais de 20 anos, até que agora, recentemente, faz quase um ano, o Supremo Tribunal, por maioria, decidiu que era inconstitucional essa limitação e declarou a inconstitucionalidade da alteração procedida pela Lei 94/94/97. Muito bem. E é lógico que era inconstitucional. A coisa julgada é a vontade do Estado no território da soberania daquele Estado. Também houve, por medidas provisórias, limitações territoriais para a associação civil defender o seu grupo. Houve alteração dos incisos do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Houve uma outra mudança no ano 2000, essa aqui é para dar risada. Por medida provisória, o governo da época estabeleceu o seguinte, que se um órgão do Ministério Público propusesse uma ação de improbidade contra uma das nossas impolutas autoridades, esta impoluta autoridade poderia reconvir contra o membro do Ministério Público que propôs a ação.
acusando o membro do Ministério Público de ser ímprobo por tê-la acusada de improbidade. Os senhores entenderam? Reconvenção contra quem não é parte na ação. Porque o órgão do Ministério Público não é parte na ação. Quem é parte na ação é o Ministério Público. A reconvenção contra o órgão do Ministério Público é quase que a mesma coisa que o réu reconvir contra o advogado autor. Ou seja, quem fez isso não conhecia nada de processo. Esta alteração, que foi feita pela medida provisória 2088/35 do ano 2000, ela durou só um mês, porque o governo voltou atrás. Por que ele voltou atrás? Porque causou um escândalo muito grande. A CONAMP, que é a Associação Nacional do Ministério Público, nomeou uma comissão, da qual eu tive a honra de fazer parte, e nós nos reunimos em janeiro do ano 2001 para entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra esse absurdo ignaro que foi feito pelo governo da época. Mas nós não tivemos tempo de entrar com a ação, porque o governo foi alertado pelos seus assessores da bobagem que tinha feito e revogou isso. Eu estou contando isso apenas para os senhores saberem que a evolução da lei da ação civil pública não foi linear, ela tem altos e baixos. E aqui eu estou mostrando as restrições e as dificuldades que nós tivemos. Outras restrições que nós tivemos, eu já mencionei, de objeto. O artigo 1º, parágrafo único, proíbe o uso de ação civil pública em matéria que envolva contribuintes, questões previdenciárias, fundos sociais, etc. O próprio Código de Processo Civil de 2015 tinha tudo para ser um código moderno. Não é. Ele não teve coragem de criar um livro próprio para tutela coletiva. As pessoas vão dizer, não, mas eles fizeram uma opção política de deixar para leis à parte matérias de leis especiais. Não foi isso. Tanto que eles, em muitas matérias de leis especiais, eles incluíram dentro do código, como a suspensão coativa de processos, criação de precedentes obrigatórios, certo? Esse, por exemplo, foi até novidade, e eles fizeram. A grande verdade é que eles não quiseram entrar numa bola dividida, que era o processo coletivo. Tanto que, naquele tempo, quando a comissão estava preparando o anteprojeto de Código de Processo Civil, que se transformou em lei em 2015, estava em andamento no Congresso um projeto de lei de 2009 para atualizar a lei da ação civil pública, que foi arquivado na Câmara dos Deputados na fase de Comissão de Constituição e Justiça, porque os deputados irados não aceitavam atualizar a tutela coletiva de medo dos seus efeitos na prática que estavam sendo utilizados. Então, o Código de Processo Civil se omitiu na disciplina do processo coletivo. Omitiu-se em estabelecer uma melhor integração do processo individual com o processo coletivo, que é o grande problema que existe hoje. A integração entre o processo individual e o processo coletivo ainda é uma colcha de retalhos. Nós fazemos um Código de Processo Civil recente que nasce velho. Depois ainda, esse código cria precedentes obrigatórios. Meus amigos, um precedente obrigatório, ele disciplina fatos que ainda não aconteceram. Isso é lei material, não é lei formal. Mas se eu crio uma norma que é obrigatória para todos os graus de jurisdição inferiores àquele tribunal que proferiu aquela decisão, aquele precedente obrigatório, eu estou legislando. Você vai falar, mas isso é bom, porque as decisões vão ser mais seguras, mais harmônicas, mais estáveis. Sim, isso tem qualidades. Só que eu preciso de autorização constitucional para permitir que outro poder, que não o legislativo, faça lei. Para o Supremo fazer súmula vinculante, precisaram alterar a Constituição. Porque não é função nem do Supremo fazer lei. Agora não, o Código de Processo Civil cria precedentes obrigatórios. E ainda cria suspensão coativa de processos, o que, a meu ver, frustra o acesso à jurisdição durante a suspensão do processo. Ou seja, a meu ver,
são pontos que mereciam ter sido cuidados com mais preocupação, com mais correção na legislação processual civil de 2015. Mais recentemente, agora, no ano passado, a Lei 14.230 alterou a Lei de Improbidade Administrativa e dificultou bastante a punição dos ímprobos, dos administradores ímprobos, porque deixou de permitir a punição por culpa, agora se exige dolo. Aparentemente, os senhores vão achar até razoável, porque se eu estou falando em improbidade, o ímprobo é aquele que faz um ato desonesto, um ato incorreto, sabendo daquilo. Não uma pessoa que, por um erro, cometeu uma imprudência, um engano e um erro. Esse argumento até parece válido, mas eu diria aos senhores que não é, pelo seguinte: se eu, Hugo, quero ser negligente, imprudente, descuidado com o meu patrimônio pessoal, é problema meu. Se eu quiser deixar a janela do meu quarto aberta enquanto está chovendo e a chuva destruiu o meu quarto, é problema meu. Eu fui descuidado, eu fui negligente, é problema meu. Mas quando o administrador, que ninguém pediu para ele ser administrador, ele é que pediu para ser, ele é que se ofereceu, e ele assumiu uma responsabilidade de dirigir o patrimônio com muito custo coligido por uma coletividade, e ele é negligente, ele é descuidado, ele não é zeloso, ele é ímprobo. E a lei foi alterada para dizer que não, que ele não é ímprobo, que ele apenas cometeu um pequeno erro. Quer cometer um erro? Cometa com o patrimônio dele, não com o patrimônio público. Mas agora a lei só permite punição por dolo na matéria de improbidade. Punição, não o ressarcimento. Alteração de tipicidade para pior, sanções mais brandas, prescrição mais generosa. Eu pergunto aos senhores, a quem interessa essas modificações para atenuar a severidade da lei da ação civil pública? Interessa a quem fez a lei. Enfim, concluindo, tem havido dificuldades na tutela coletiva. Ela surgiu, a tutela coletiva, expressamente aqui no Brasil, em 1985, e já teve a primeira dificuldade. Os senhores se lembram, foi o veto à norma de extensão. Alguns anos depois, veio a Constituição, ampliou, deu algumas vantagens, mas os governantes não perderam o ensejo. 97 medidas provisórias para limitar a coisa julgada. Essa limitação durou mais de 20 anos. 2000, nova medida provisória e mais algumas subsequentes restringiram o objeto da ação civil pública. Estão em vigor até hoje. Ainda 2000, medida provisória permitindo reconvenção contra o membro do Ministério Público. Isso era técnico? Não. Era correto? Não. Mas era para intimidar o Ministério Público. 2009, o projeto de lei 5.139 visava a atualizar a lei da ação civil pública. Foi arquivado na Câmara dos Deputados com discursos violentos contra a tutela coletiva. 2015, Código de Processo Civil fugiu da disciplina do processo coletivo. 2020, até 2022, existem projetos de nova lei da ação civil pública para pior no Congresso, estão em andamento. E esta recente alteração da lei da ação civil pública. Ou seja, isto mostra que a defesa coletiva não é um mar de rosas. Ainda é um campo de batalha, não só forense, mas até mesmo legislativo. Todos esses momentos aqui já mostram a dificuldade que nós temos em manter, não digo nem só em crescer, mas até em manter as normas de tutela coletiva que foram criadas no direito brasileiro. Muito bem. Vamos à parte final.
E quais as perspectivas da ação civil pública no momento atual? Eu acredito que deixei bem claro que há uma resistência clara, expressa, não é latente, é ostensiva dos governos, vários governos, não um, nem dois, todos, e dos parlamentares. Restrição de objeto da tutela coletiva, restrição à coisa julgada, restrição à competência, o parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública. Depois nós temos resistência dos tribunais, porque os tribunais, eles levaram anos para admitir a possibilidade da defesa do patrimônio público por ação civil pública, até chegar à súmula 329 da STJ, que a reconhece. Mas vejam, nem a Constituição dizendo que o Ministério Público podia defender patrimônio público ainda não tinha bastado. Precisou chegar até uma súmula da STJ para dizer isso. O ECA precisou dizer que a criança e o adolescente podem ser defendidos. Foi uma dificuldade reconhecer, que os tribunais reconhecessem que fosse usada a ação civil pública para a defesa de criança individual. A Lei da Ação Civil Pública tem um parágrafo único que está em vigor há mais de 20 anos. Ou seja, há uma resistência, houve uma resistência no Código de Processo Civil. Como eu disse, estava em tramitação um projeto de lei de ação civil pública que foi arquivado. Não cuidou o projeto, o Código de Processo Civil da ação coletiva, criou um incidente de resolução de demandas repetitivas que muitas vezes também pode até dificultar o acesso individual à jurisdição. Criou precedentes obrigatórios, isso me parece o mais grave. Ou seja, as perspectivas são delicadas. Eu vejo que é necessário um trabalho permanente da comunidade jurídica para defender a tutela coletiva. Ela é o único meio viável para dar acesso à jurisdição em caso de danos de grupo. É por isso que ela é boa. E é por isso que a tutela coletiva incomoda o governo. Por quê? Porque se eu for usar a tutela coletiva, eu posso obstar a cobrança de impostos inconstitucionais, eu posso obstar atos de governo que causem danos coletivos, como pacotes econômicos eventualmente prejudiciais. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos de motivar os tribunais. Nós precisamos de motivar os operadores do direito sobre a importância da tutela coletiva, importância real. Eu não estou dizendo isso porque eu sou um apaixonado pela questão, e sou, mas eu estou dizendo isso racionalmente. Eu reconheço que sem a tutela coletiva, nós voltaríamos às ações individuais com decisões díspares e abandono da defesa do direito. Esta é a importância da tutela coletiva. Enfim, o processo coletivo não é uma panaceia, não é um remédio para todos os males, mas é o melhor caminho que temos para solucionar os conflitos de massa. Muito obrigado. Professor? Acho que está mudo o microfone, professor. Pois não. Eu estou às ordens, eu estou terminei minha exposição, estou às ordens para eventuais perguntas. Professor, não há perguntas até o momento, ao que parece, então o senhor pode dar aula por encerrado. Certo.
Então, diga a todos que o meu e-mail está à disposição para os alunos da Escola Superior do Ministério Público, e se surgirem perguntas posteriores, podem encaminhar para o meu e-mail, que eu terei o máximo prazer em responder. Perfeito. Muito obrigado, professor. Podemos encerrar, então? Sim. Então, tá bem. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau. Bom descanso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.